Fala aí, rapaziada, muito bom dia. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui para nossa coleção, para vocês refletirem sobre isso. Hoje, segunda-feira de carnaval, é feriado hoje. Rapaz, tô mais perdido que segue em tiroteio. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar, o vídeo de hoje é sobre, mais uma vez, os anjos do livro de Apocalipse, né? Apocalipse é cheio de anjos que desce pra tudo quanto é lado, de tudo quanto é lugar, toca tudo quanto é trombeta e acontece um monte de coisa, certo? Mas vamos lá. Vou trazer pra vocês aqui, ó. Lá no livro de... Eu acho que eu já tinha gravado um vídeo falando pra vocês que os anjos de Apocalipse não são anjos de asas que descem do céu. São pessoas, né? Então vamos fazer uma reflexão mais aprofundada aqui. Eu vou trazer dentro da Bíblia, né, coisas para confirmar isso que eu tô te falando. Isso que eu falei, né? Que o que as pessoas esperam que são anjos descendo do céu, isso não vai acontecer, certo? No livro de Isaías 40. Isaías 40 fala assim, ó: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, porque a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplainará. Voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor, endireita o ermo veredas nosso Deus. Esse voz que caminha no deserto, voz do que clama no deserto, é João Batista, né? É uma profecia do livro de Isaías da vinda de João Batista, que iria preparar o caminho para o Messias, né? Com aquela história de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, certo? Todo mundo sabe dessa parada, né? Então vamos lá, rapaziada. No livro de Marcos é mais detalhado, né? Marcos 1. Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Olha pra você ver. No versículo 2 fala assim, ó: como está escrito no profeta Isaías. O que eu acabei de ler para vocês, certo? Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, no versículo 2, João Batista é descrito, né, no livro de Marcos aqui como anjo. Eis que eu envio o meu anjo. Eis que eu envio o meu anjo. João Batista não era um anjo. Ele não tinha asa, né? E é uma figura de linguagem para uma pessoa íntegra, reta de coração e levantada por Deus, que é o que João Batista era, né? E a função dele era o quê? Pregar as boas novas e a vinda do reino de Deus, né? Então vamos lá, rapaziada. No livro de Apocalipse 14, versículo 6,
De tantos outros versículos, né, que fala sobre os anjos e essas coisas assim, tem lá escrito assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio dos céus, outro anjo, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, língua e povos. Beleza, morreu por aqui o assunto. Vou exclamar aqui para vocês verem. E vi outro anjo, ou seja, tinha mais anjos, certo? E que é os anjos? É o que eu falei para vocês, são pessoas íntegras, retas, honestas, limpas de coração, puras, certo? Essas são as pessoas, esses são os anjos do livro de Apocalipse. E aí fala assim, ó: e tinha o evangelho eterno. Esse camarada aqui, que é descrito como anjo, como João Batista foi descrito como anjo também, certo? Esse camarada aqui, ele tem o evangelho eterno. Que evangelho é esse? É o evangelho puro, simples do Messias, certo? E aí fala assim, ó, que esse anjo tinha um evangelho eterno e que ele vai proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e línguas, e povos, certo? E o que acontece? É mais uma confirmação que eu falo para vocês. O evangelho que é pregado dentro das religiões não é o evangelho de Deus, certo? Porque, eu vou fazer a pergunta aqui, por que tem na Bíblia, no livro de Apocalipse, que tem uma pessoa íntegra, reta, justa de coração, limpa de coração, que vai proclamar o evangelho eterno aos habitantes da terra? Nações, tribos, línguas e povos. Por quê? Porque esse evangelho pregado aqui não é o verdadeiro evangelho, certo? É um evangelho de mistura de verdade com mentira, para que você seja enganado, certo? Levando mais uma confirmação de que o evangelho que é pregado hoje não é verdadeiro, certo? E aí no versículo 7 faz assim, ó: dizendo com grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Beleza. Esse camarada vai trazer o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho. Ele não é um anjo, ele é só descrito na Bíblia como um anjo, certo? E no versículo 8 fala assim, ó: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui já é um segundo anjo. O que seria? Uma segunda pessoa, certo? Que vai proclamar a queda da Babilônia, certo? E aí no versículo 9, vem assim, ó: e o seguiu o terceiro anjo. Mais um anjo na figura de linguagem, que é o que? É mais outra pessoa. Então essas três pessoas vão se reunir. Esses três, na figura de linguagem do livro de Apocalipse, são três anjos, mas são que? Três pessoas, certo? Para proclamar o evangelho. E o terceiro anjo, né, falando assim, ó: dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou mão, também o tal... Tá, isso aí não é o caso. Entrou no assunto de besta, já não é o assunto do vídeo. Mas o que eu tô falando pra vocês? Esses anjos do livro de Apocalipse, esses anjos que vão tocar trombetas, essas coisas assim, não são anjos, gente. São pessoas. São pessoas. Lá no Antigo Testamento, você pode procurar
na IA. Você digita assim, ó, qual o versículo do Antigo Testamento que relata sobre trombetas? Você vai ler lá, certo? E vai descobrir o que é o significado de tocar trombetas. E aí você vem cá no livro de Apocalipse, você vai descobrir o que é, entendeu? Então, é muito figura de linguagem, né, certo? Não dá pra, tipo assim, uma pessoa ser um anjo em si, né? São muitos, né? Você vai aqui nas cartas, né? Que a primeira, no capítulo 2 de Apocalipse fala assim, ó, as cartas às igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Efésio. Aí fala assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Quem que é esse anjo, cara? Esse anjo provavelmente é uma pessoa que era responsável pela igreja de Efésio. Uma pessoa reta, íntegra, honesta, direita, nos compromissos de Deus, com o coração voltado para Deus. Não é anjo, não é anjo, certo? Fica aí o vídeo, né? Para quem tem interesse em estudar, chega a ripa. Até o próximo.